Olha lá, tá gravando. Então, bom, como eu estava dizendo para vocês, esse ângulo aqui, ó, tem a figura, tá? Que eu tinha feito aqui no GeoGebra. Você tem a tensão, você está pegando um trecho ΔX aqui como é que se diz? Um trecho ΔX aqui da corda, né? E você tem aqui esse mesmo trecho ΔX está aqui em cima. E você tem a tensão no ponto X, T, aqui X, e você tem a tensão no ponto vou até deixar preto aqui para destacar mais, olha lá, destacou mais. E você tem a tensão no ponto X mais ΔXT. E aí eu estou tentando só fazer um esboço dessa figura aqui do lado de cá, para poder colocar os ângulos, que eu não coloquei aqui. Ângulos em relação à horizontal, tá? Então seria um ângulozinho aqui com essa horizontal, e um ângulozinho aqui com essa horizontal. Esses ângulos, vocês concordam que eles não podem ser o mesmo, porque isso aqui não é uma reta. Seria o mesmo se aqui fosse uma reta. Aqui, ó. Se eu tivesse uma reta aqui, aí aqui seria o mesmo ângulo que aqui, certo? Só que não é uma reta, é uma curva. Então, eu não sei se vocês concordam comigo, o ângulo vai ser diferente, tá certo? O ângulo vai ser diferente. Então, ele chamou de θ esse ângulo aqui, e chamou de θ mais um erro, Δθ, pode ser positivo ou negativo, o ângulo para cá. θ mais Δθ. Isso é importante. Lembrando que aqui é o ponto X, lembrando que aqui é o ponto aqui é o ponto X mais ΔX, e lembrando que aqui no meio você tem exatamente aquele ponto que eu chamei de X barra, tá? Só para a gente manter na mente o nosso modelo mental aqui da corda, né? Exatamente igual eu tinha desenhado para vocês aqui. Bom, o que ele vai fazer? Primeira coisa, beleza, professor, com esse modelo aqui da corda vibrando, com essa tensão, com esse negócio de X, T, X mais ΔX, o que eu quero? Eu quero chegar na equação da corda. Vai ser uma equação diferencial parcial, tipo a do calor. Tipo a do calor. Derivada de U em relação a X, derivada de U em relação a T. Nós vamos chegar nisso. Só que lá, professor, o Uzinho de xt representava a temperatura. Aqui, no caso da corda, não vai ser temperatura. O que vai ser o U de xt? O U de xt, turma, vai ser exatamente isso aqui, ó. Esse Y aqui, na verdade, eu vou até mudar o nome dele. Eu vou colocar o nome dele para U de xt. Ele vai ser o U de xt. Aqui, ó. Ele mede o U. O xt não, vou chamar de U. Eixo U. U de x. U de x, tá? U de x. Vamos colocar U de x. Quer dizer, porque aqui a corda está parada, o tempo não está passando. Você tirou uma foto dela. Ela estava vibrando, você foi lá, clique, tirou uma foto. Aí você viu ela assim. Quer dizer, o tempo t está parado aqui. E o que representa o x? O deslocamento vertical da corda. Tá? O x é o deslocamento vertical da corda. Tá certo? Num determinado x, o U representa o quanto que ela subiu. Então, por exemplo, esse ponto aqui, ó, a distância que vai aqui do x até esse ponto aqui é o U de x no tempo t. É o U de xt, o deslocamento dela. Um pouco menor do que aqui, que vai do x mais ΔX até esse ponto aqui. Seria o U de x mais ΔXT. Então, primeira coisa que eu quero dizer. Então, a primeira coisa que eu vou anotar aqui. O U, no nosso caso aqui da onda, representa U de U é igual a U de xt, que representa o deslocamento vertical, né? Representa o deslocamento vertical da corda no ponto X, vírgula, no instante t. No instante t. Isso que é o significado do U de xt. Outra coisa que eu preciso dizer aqui para os alunos. Preciso dizer o seguinte, o movimento da corda é pequeno, aquela minha figura é exagerada, tá? Essa figura aqui é exagerada para a gente poder ver a movimentação, mas, na verdade, essa vibração é extremamente pequena, como é numa corda de violão. Então, o movimento da corda é pequeno. É pequeno. Beleza. Outra coisa, cada ponto só se move na vertical. Cada ponto só se move na vertical.
Então, significa que se você marcar aqui um pontinho da corda, conforme ela vai vibrando, ele vai subindo. Imagina que você amarrou uma fitinha aqui na corda, um pontinho, que se destaca. Conforme a corda vai vibrando com o tempo, esse pontinho aqui fica oscilando para cima e para baixo. Ele não vai para um lado e para o outro. O movimento acontece só na vertical. Tá? Então, essa é uma informação importante também. Outra coisa, essa tensão T de xt, a tensão na corda, que é aquele T de xt que eu deixei anotado ali, ela é sempre tangente à corda. É sempre tangente, essa é a palavra-chave aqui, ó. Tangente à corda. Você vê que a corda. Você vê que eu tive o cuidado de pegar a reta tangente aqui, desenhar o vetor em cima da reta tangente, para que a tensão ficasse tangente à corda. Tá certo? Então, olha só que interessante essas informações. Bom, outra coisa, a densidade aqui da corda vai ser denotada pela letra ρ. Ρ, então, significa, né? Ρ significa densidade da corda, que é igual, como a corda tem só a dimensão x, ela não vai ser massa por volume, no caso. Vai ser massa por unidade de comprimento. Toda vez que aparecer a densidade de ρ da corda em algum cálculo, é massa dividido por unidade de comprimento, tá? Porque só tem comprimento x, só tem x nessa nossa construção aqui. Tá? A corda é como se fosse também um fio de cabelo. Tá? Bom, beleza, já colocamos várias coisas aqui para a gente começar a pensar. O que mais que eu quero mostrar para vocês? Eu quero mostrar para vocês o seguinte, olha, o que acontece quando eu fiz um desenho aqui no meu rascunho, aqui que eu estou acompanhando, do meu estudo, eu fiz um desenho assim, só para os alunos pensarem, né? Uma observação aqui, naquele trecho de corda, ó, sempre que a tensão, imagina aqui uma tensão aqui, ó, num ponto qualquer aqui, tangente sempre a corda, né? Tá aqui a tensão. Aqui a tensão, tangente. Imagina que ela é uma tensão lá num ponto xt qualquer. Não necessariamente aquele que eu desenhei, uma tensão qualquer. A corda continua aqui, né? A corda continua aqui. Continua aqui para baixo. E a tensão está ali tangente. Beleza. E ela faz um ângulo θ com a horizontal. Tem aqui um ângulo θ com a horizontal. Quero chamar a atenção aqui para um detalhe que eu ainda não tinha chamado. Imagina aqui a horizontal, imagina aqui a vertical. Tentei fazer o melhor possível. Aqui está o ângulo θ, que a tensão faz com a horizontal. Então, presta atenção no seguinte. Esse vetor aqui, ó, deitado aqui, você pode imaginar um vetor deitado, e você pode imaginar, são as componentes. Você pode imaginar um vetor aqui também de pé. Esse vetor deitado e de pé, ele vai ser, já que ele é horizontal, vamos chamar ele de H, e ele vai ser t cosseno θ. Isso aqui vai ajudar a gente. E esse de pé, vamos chamar de V, de vertical. Ele vai ser t seno θ. Tá? Eu sempre posso pegar uma tensão e decompor ela. É isso que ele está querendo dizer para a gente aqui. Eu pego a tensão que está aqui, ela é aquele vetorzão ali tangente à corda, beleza. Faz um ângulo θ aqui com a horizontal, e aí eu decomponho. Eu tenho esse vetor t cosseno θ e tenho o vetor t seno θ, H e V. Tá certo? Beleza. O que ele vai fazer agora para começar a fazer as contas? Ele vai fazer o seguinte, segunda lei de Newton, F igual a ma. Tá certo? Ele vai aplicar aqui nessa situação a segunda lei de Newton. Vamos aplicar agora a segunda lei de Newton ao elemento ΔX da corda. Vamos aplicar agora a segunda lei de Newton, que todo mundo se lembra, né? Lei de Newton. O que é, em resumo, o que é a segunda lei de Newton? Força resultante é igual a massa vezes aceleração ao elemento ΔX da corda, que a gente está analisando ali. O elemento ΔX. Vamos ver o que vai acontecer.
a hora que eu aplicar a segunda lei de Newton. Vai acontecer o seguinte, eu vou dividir em duas etapas essa aplicação, horizontal e vertical. Tá? Então, vamos pegar primeiro aqui, ó, na horizontal. Componente horizontal. Vamos analisar. Como é que seria? Em primeiro lugar, ou seja, eu tenho que escrever, é uma equaçãozinha, né? Eu tenho que escrever a força resultante do lado esquerdo igual, e aí massa vezes aceleração do lado direito. Só que eu vou pensar primeiro no sentido horizontal. Ora, no sentido horizontal, juntando tudo isso que eu expliquei para vocês, o que a gente tem nessa figura aqui no sentido horizontal? A gente tem essa componente horizontal aqui e uma outra componente horizontal aqui, certo? E lembrando que esse ângulo aqui de baixo é o θ, e esse ângulo aqui de cima é o θ mais Δθ. Deixa eu dar uma ampliada aqui, pessoal, ver o que eu estou falando. Esse ângulo aqui é θ, esse ângulo aqui, o ângulo desse vetor vermelho com essa reta aqui é o θ, que eu tinha colocado aqui na figura. Pum, θ. Esse ângulo aqui de cima, desse vetor com essa reta aqui, é o θ mais Δθ. Junta essas duas informações com isso que eu expliquei aqui da decomposição do vetor. O que você vai concluir? Você vai concluir que na horizontal, as forças que você tem ali é essa tensão vezes cosseno de θ, essa tensão vezes cosseno de θ mais Δθ. Vocês concordam comigo? Deixa eu escrever aqui para depois perguntar para a turma. Vai ficar assim, horizontal. Deixa eu voltar para a caneta preta aqui. Força resultante. Eu vou fazer direita menos esquerda, tá? Porque eu vou considerar que para lá é sentido, para a direita é sentido positivo, para a esquerda é sentido negativo. Como a gente considera em 99,999% das vezes em matemática e física, tá? Porque sempre você escreve um eixo X com os números crescendo positivamente para a direita, e assim como você escreve sempre o eixo Y com os números crescendo positivamente para cima, tá? Então eu vou seguir essa convenção, vamos dizer assim. Então vai ficar da direita menos da esquerda. Quem que é o da direita? Como eu falei para vocês, seria Tx mais ΔXT, componente horizontal. Vou escrever aqui embaixo para ter mais espaço. Px mais ΔX, vírgula T, vezes cosseno, estou usando essa ideia aqui, do horizontal. Cosseno, qual que é o ângulo ali em cima? Θ mais Δθ. Eu tinha mostrado aqui para vocês. O ângulo ali em cima é θ mais Δθ. Então, Tx ΔX, vírgula T, cosseno θ mais Δθ. Essa é a positiva, para a direita. Menos a que está puxando para a esquerda. Vai ser essa aqui, TXT vezes cosseno de θ, porque aqui embaixo o ângulo é θ. Ali embaixo o ângulo é θ. Então vai ficar TXT θ menos TX, vírgula T, cosseno de θ. E não tem mais força na horizontal, é só isso. Isso é igual a massa vezes a aceleração. Só que aí que tá. Você vai falar, professor, qual que é a massa e a aceleração horizontal dessa corda? Vocês estão entendendo tudo que eu estou explicando? As componentes da força na horizontal e tal? Vocês estão acompanhando aí do outro lado do cosmos? Olha lá, Gustavo Eige. Nicolas Andrei, Christian Benites. Aí, agora sim, agora eu estou feliz. Então, pessoal, a corda, conforme ela está vibrando, ela não tem movimento horizontal. Ela tem movimentos só na vertical. Então, essa resultante de forças na horizontal, cá entre nós, ela tem que ser zero, porque não tem movimento na horizontal. Tem movimento só na vertical. Vocês concordam com o que eu estou falando? Sim ou não? Sim ou não? Que tem que ser igual a zero? A aceleração horizontal da corda é zero. Tipo, o cara tá tocando violão aqui, a corda tá se mexendo só assim. Ela não tá se mexendo assim enquanto ele toca violão. Vocês concordam comigo? Alguém concorda com essa ideia? Sim, senhor. Gustavo, sim. Então, isso aqui igual a zero. Obrigado, Gustavo. Isso aqui igual a zero. Tá. Bom, aí o que a gente pode fazer com uma equação dessa? A gente pode fazer o seguinte. A gente pode dividir a equação dos dois lados por ΔX. Quer dizer, eu posso pegar essa equação, dividir por ΔX dos dois lados. Para ganhar tempo, eu já vou escrever assim, ó. Dividido por ΔX e dividido por
por ΔX. É claro que vai, 0 por ΔX vai dar 0. Tá? Mas eu vou fazer uma observação. Se eu fizer o ΔX tender a 0, olha bem para essa figura. Se eu fizer o ΔX tender a 0 aqui, ó, o que vai acontecer com esse Δθ aqui? O Δθ é a diferença que tem entre esse ângulo de cima e o ângulo de baixo para o fato dessa vetor estar longe desse aqui, numa curva. Mas se eu fizer o ΔX tender a 0, esse ponto aqui vai se aproximando. Esse ponto de cima aqui, junto com esse vetor vermelho, vai se aproximando desse aqui. E a hora que eles estiverem bem pertinho, quase encostando um no outro, esse ângulo θ vai ficar praticamente igual ao outro ângulo θ. Vocês concordam comigo? Ou seja, o ΔX tender a 0 faz com que o Δθ, a diferença entre os ângulos, tenda a 0 também. Tá? Então vai ficar assim, observação, o ΔX tendendo a 0 faz com que Δθ tenda a 0 também. Δθ tende a 0. Okay? E aí eu passo o limite. A hora que eu fizer então o limite, portanto, o que nós vamos obter fazendo, portanto, vírgula, fazendo limite ΔX tendendo a 0, obtemos, primeira coisa, o Δθ indo para 0 faz com que fique cosseno θ e cosseno θ aqui, porque o Δθ vai para 0. Então aí o cosseno θ fica igual, aqui os dois cosseno θ igual pode ser colocado em evidência. Então vai ficar cosseno θ, abre colchetes, ficou em evidência. Aqui dentro vai ficar limite, ΔX tendendo a 0, de t de x mais ΔX, vírgula t, menos t de xt dividido por ΔX. É uma derivada. É um dt dx isso aqui. Detalhe, do outro lado, igual a 0. Então você acabou de perceber o seguinte: tx, derivada de cosseno de θ, vezes dt dx é igual a 0. Ou seja, isso é equivalente a afirmar o seguinte: tx, essa notação dt dx a gente pode trocar por tx, aquela outra notação que tem. Aliás, teria que ser d torto aqui, né? Porque t depende de x e t, então não pode ser derivada simples, tem que ser derivada parcial. Δt, δx igual a 0. Isso é equivalente a afirmar tx cosseno θ igual a 0. Só que o cosseno θ, digamos assim, eu posso, como ele não depende aqui de x, depende só de θ, eu vou colocar ele para dentro aqui da derivada, tá certo? Então, isso aqui é equivalente a gente dizer o seguinte: derivada em relação a x. Usando essa notação, eu nem precisaria ter escrito isso aqui, tá? Poderia ter vindo direto daqui. D dx t cosseno θ igual a 0. Só que o que é t cosseno θ? T cosseno θ é o h, turma. É a componente horizontal. Então, conclusão. A derivada em relação a x do h, da componente horizontal das forças, é 0. Isso implica que h, componente horizontal, quando uma derivada de uma função dá 0, significa que a função é constante. Então, h é constante em relação a x. Ou seja, é independente. Se ela fica constante, ela não varia com x, significa que ela é independente de x. Componente horizontal é sempre a mesma, ela não muda com x, tá certo? Esse é um resultado bem interessante, que a gente tirou da onde? Da segunda lei de Newton, aplicado na componente horizontal, tá certo? Na componente horizontal. Então, o que acontece? Vertical. Vamos aplicar agora a segunda lei de Newton, F igual a ma, na vertical. Outro asterisco aqui. Vamos ver. Deixa eu colocar aqui. Vertical. Mas é a mesma ideia. Se você entender horizontal, mesma coisa.
Olha só na vertical como é que fica. Na vertical eu tenho tx... Bom, aí vou fazer o de cima, o que está apontando para cima, que é esse aqui, na vertical, menos a componente que está apontando para baixo. Então vai ficar tx delta x t vezes agora o seno, né? Olha lá, componente vertical, você tem que multiplicar pelo seno, t seno, tá? Então aqui vai para cima, menos aqui vai para baixo. Então vai ficar assim. Na vertical vai ficar t x mais delta x, vírgula t, vezes o seno de θ mais delta θ, menos txt seno de θ, que é essa aqui para baixo. Essa menos essa. Só que agora eu não posso dizer que é igual a zero, porque na vertical, turma, a corda tem realmente um movimento, massa vezes aceleração, tá? Então eu vou escrever assim, MA. Só que o que é MA? Massa, olha lá, ó, se ρ é massa por unidade de comprimento, massa por ΔX, né? A gente pode colocar assim também, massa por ΔX, M dividido por ΔX. Eu posso passar o ΔX para lá e trocar o M por ρ ΔX, tá? Então, MA que é igual ρ ΔX vezes A. Só que o A, a aceleração, e aí você tem que lembrar um pouco de Física 1 e Cálculo 1. Em Física 1 e Cálculo 1, vamos ver se vocês se lembram. A velocidade, ela é a derivada da posição pelo tempo, ds dt. Velocidade. A aceleração é a segunda derivada da posição pelo tempo. d2s dt2. Derivada não em relação a x, derivada em relação a t. Tá certo? Quem se lembra dessas duas coisas que eu acabei de falar? De já ter visto isso em Física 1 e ou Cálculo 1. Velocidade derivada da posição pelo tempo. Aceleração, derivada segunda da posição pelo tempo. Quem já se lembra de ter estudado isso aí? Vamos ver se alguém reage. Você se lembra disso que eu acabei de falar, né? Me lembro bem. Aí, o pessoal... Porque vocês fazem Física 1 no curso de vocês? Sim, vocês fazem Física 1, né? Eu não, teve um que se revoltou. Já fiz faz tempo. Sim, alguns alunos já fizeram, de repente, há 12, 15 anos atrás, como alguns já me falaram. 1, 2, 3, olha aí. Então, o que acontece é o seguinte, veja bem. Era o livro do Halliday que vocês usaram? Halliday, Resnick, Walker? Eu acabei de conversar com o Calouro sobre isso. Sim. Revoltei, não. Só não fiz Física 1. Não, tudo bem. Moisés Nussensweig, um curso básico de física que tem uma maçã caindo na capa. Então, não, tudo bem, tá ótimo. São excelentes livros, o Halliday, Nussensweig, Tipler, esses livros são excelentes, tá? Mas então vocês devem com certeza ter estudado isso. A velocidade é a derivada da posição pelo tempo. Olha lá, a Amanda foi embora. Sears, a derivada da posição pelo tempo. Já a aceleração derivada segunda. Viu Gustavo Eige, viu Gabriel Domingues Rolim, viu Gustavo Reis, viu Nicolas, viu Felipe Machado, viu Bruno Cacaso. Todos vocês têm que perceber o seguinte, eu posso chegar aqui nessa aceleração e trocar por posição, que é o U de xt é a posição vertical, derivada segunda em relação ao tempo. Só que você vai falar, professor, mas a derivada segunda tem que ser aplicada em algum ponto aqui. Que ponto de todo esse segmento aqui você vai pegar? O ponto médio para representar ele. Então, derivada segunda em relação ao tempo, o tt, derivada segunda em relação ao tempo, aceleração. Em qual ponto daquele arco de corda? No ponto médio x barra, no tempo t. Acabou. Fechou. Tá certo? Fechou. Essa é a segunda. Lembrando que o x barra, vírgula, o x barra, ele está ele é um ponto genérico entre x e x mais delta x. Isso ficou bem claro aqui na figura que a gente montou. O x barra está entre x e x mais delta x. Tá legal? Bom, e agora o que você vai fazer com isso?
Bom, você vai falar, professor, mas aqui além de ter essas componentes de tensão, um pedaço da tensão puxando para baixo, outra componente da tensão puxando para cima, não existe também o peso da corda puxando para baixo? Já que ela tem massa, ela tem M vezes G, que é igual ao peso. Vocês estão certos. Existe a questão do peso, que vai ser desprezado. A gente vai desprezar, porque é considerado uma corda muito leve. Ou seja, a tensão nela é muitas vezes maior do que o peso. Então, o peso é proporcionalmente tão menor do que a tensão que ele pode ser desprezado. Porque o peso é justamente irrelevante. É exatamente. Então, vamos deixar essa observação aqui. Observação. Nós estamos considerando aqui no nosso raciocínio, nós estamos considerando uma última OBS aqui. OBS. Nós estamos considerando o peso igual a P tendendo a zero. Quer dizer, peso tendendo a zero. Então, resultado. Vou aqui para o outro lado da lousa. A gente fica com essa equação aí, que é a segunda lei de Newton vertical na corda. Tá? E essa equação, ela vai nos fazer caminhar na seguinte direção. Olha só, presta atenção aqui. Nós vamos dizer o seguinte, bom, esse T, a gente tinha visto que o V, tínhamos visto que essa ideia de fazer T seno θ, ela é igual a V, componente vertical. Então, esse TX, esse que a gente escreveu lá, que a nossa equação tinha ficado, né? TX mais delta XT vezes o seno de θ mais delta θ. Né? Isso aqui eu vou chamar de a componente vertical, ela vai ser a componente vertical em x mais delta x, no tempo t. Mas só que eu também tinha escrito aqui menos t de x t vezes seno θ. Isso aqui eu vou chamar de componente vertical em x no tempo t. Igual, aí ficou. Tinha ficado aqui, né? Rho delta x, UTT no ponto x barra no tempo t. Essa foi a minha segunda lei de Newton. Quer dizer, agora reescrevendo ela, eu posso reescrever assim. V de x mais delta x no tempo t, menos V no ponto x no tempo t, igual a ρ delta x, UTT, x barra t. Olha que interessante que vai acontecer agora. Posso pegar e dividir por delta x dos dois lados. Então, agora eu vou fazer isso aqui, ó. Divido por delta x aqui, divido por delta x agora. Divido por delta x aqui também. Que, inclusive, vai fazer com que cancela aqui esses dois termos. E aí eu passo o limite para delta x tendendo a zero. Então, eu vou fazer limite dos dois lados. Limite para delta x tendendo a zero do lado de cá, que vai ficar V de x mais delta x, t, menos V de xt dividido por delta x. E do lado direito, como cancelou o delta x, o limite para delta x tendendo a zero de um negócio que não tem delta x, fica o próprio negócio. Rho, UTT, x barra. Quer dizer, tem uma coisa que vai alterar aqui, né? Na verdade, tem uma coisa que vai alterar aqui, né? Uma observação aqui do lado. Deixa eu deixar uma observação aqui. Observação. Como o x, ele está como o x barra, ele está entre x e x mais delta x, se você fizer o delta x tender a zero, não existe outra saída por x. Delta x tendendo a zero implica que o x barra vai ficar igual ao x. Vocês concordam comigo? Quer dizer, não tem jeito. Tá? Delta x tendendo a zero, ficando tão próximo de zero quanto eu queira, faz com que o x barra fique tão próximo de x quanto eu queira. Então, x barra tende a x. Tá? Vou colocar aqui, ó. X barra tende a x. Vai tender para x, conforme delta x tende para zero. Então, do lado direito, como eu já meti um limite para delta x tendendo a zero, eu posso some o delta x aqui antes, e depois fica UTT, UTT, x barra vira x.
xt. Lindo. Maravilha aqui, por enquanto. E, gente, o que é v de x mais Δx menos v de x sobre Δx, limite Δx tendendo a zero? Que eu me lembre, o nome disso aí é derivada. Desde o cálculo 1, que eu já sei disso. Então, aqui vai ficar Vx, seria a derivada de v em relação a x. Então, eu posso seguir aqui dizendo o seguinte, esse lado esquerdo é Vx, derivada de v em relação a x, no ponto xt, igual a ρ utt xt. Estamos quase lá. Só que agora vem o seguinte raciocínio, do nada, para a gente poder sair na equação da onda. Ele vai fazer o seguinte raciocínio, olha, esse v de xt, a componente vertical, agora note que, agora, note o seguinte, a componente vertical v de xt, lembra lá da figurinha que eu tinha feito? Cadê a figurinha que eu tinha feito? Tá aqui, ó. V de xt, cadê aqui, ó? Aqui, ó. O v componente vertical, você vai dizer, pô, ela é t seno θ. Tá, ela é t seno θ, tudo bem. Só que, e se eu fizer v dividido por h? Aí pode ser que eu consiga outra equação para v. Se eu fizer v dividido por h, né, se eu pegar a v e dividido por h de xt, que a gente já viu que o h é independente do x, então eu posso, em vez de escrever h de xt, eu posso escrever só h de t, porque ele não depende de x, fica v de xt dividido por h de t, que ele não depende de x, ela é igual, quem que é o v? T seno θ. Quem que é o h? T cosseno θ. Então, t corta com t, seno por cosseno é tangente. Tangente de θ. Então, qual é a conclusão que eu chego? V de xt é igual... V de xt, passa o h para o outro lado multiplicando. É h de t vezes a tangente de θ. Olha que interessante essa ideia que ele vai lançar agora. Só que ele nota o seguinte... A tangente de θ, eu vou botar até em vermelho essa linha, agora é a mais importante. Porém, tangente de θ é a mesma coisa que... Porque é desse θ aqui, né? Onde é que está o θ? O θ é esse ângulo aqui, ó. O θ é um ângulo entre a reta tangente da curva e a horizontal, quer dizer, é a derivada da curva. E essa curva, em relação a x, aqui na horizontal é o eixo x. Porque vocês lembram no cálculo 1, qual é a interpretação geométrica da derivada? Da integral é a área, todo mundo se lembra. Olha lá, derivada, tangente, o cara já falou. A interpretação do cálculo 1 é que a derivada da função num ponto é justamente a inclinação da reta tangente. Tá certo? Essa que é a ideia. E o que é a inclinação da reta tangente? É o ângulo. Não é exatamente o ângulo, é a tangente do ângulo. Tá certo? Tanto que se você pegar uma reta na vertical e você for calcular a derivada, não vai dar 90 graus. Não vai dar π sobre 2 a derivada. A derivada vai tender a infinito. Por quê? Porque uma reta na vertical, apesar do ângulo ser 90, a tangente de 90, a tangente do ângulo, explode para infinito. E a derivada também explode para infinito. Mostrando que a derivada não está ligada diretamente com o ângulo, mas está ligada com a tangente do ângulo. Tanto que a derivada é uma razão, né? ΔF dividido por ΔX. E a tangente também é uma razão. Seno, cateto oposto dividido por cateto adjacente. É justamente o ΔF pelo ΔX. Derivada é tangente. Cálculo 1. Então ele vai... Por que ele foi? Foi malandro. A malandragem dele é a seguinte. Ele passou esse V de xt para tangente e vai dizer o seguinte, porém a tangente θ
ela é igual à derivada em relação a x do u. O verde aqui é o u, a derivada, a tangente é a derivada de u é du dx, que é a mesma coisa que u, derivada em relação a x, né? Derivada em relação a x de quem? De u de xt. Aí, para simplificar a notação, a gente escreve assim, u x de xt. Olha que interessante. Então, conclusão. Deixa eu voltar aqui para o preto. Conclusão. Isto é, v de x, v de xt é igual a h de t, ele não depende de x, isso foi importante a gente ter visto antes, depende só de t, vezes a tangente, mas a tangente é igual à derivada. Então, eu posso trocar essa tangente aqui por ux de xt. Tá lá. Ah, professor, mas e daí? E daí que eu tenho essa expressão agora da derivada do v em relação a x. Então, dessa forma, se eu precisar fazer a derivada de v em relação a x, vx de xt é igual a mesma coisa que eu derivar em relação a x, tudo isso aqui. Porque isso aqui é o v de xt. Derivada em relação a x de h de t vezes o x de xt. Ah, mas quanto que vai dar essa derivada aqui? Bom, esse h de t não depende de x, pode ir para fora da derivada. H de t. E a derivada em relação a x de ux é uxx. Então isso aqui vai ficar h de t uxx de xt. Então, gente, a gente acabou de ver que esse v de x aqui, derivado de v em relação a x, é isso aqui, ó. Tá? Mas aonde que se conecta esse vx? Ele se conecta aqui, ó. Ele está conectado aqui, ó, com esse ρ UTT. Então, qual é a conclusão que a gente chega? Conclusão. Eu falar como eu falei lá em cima, que Vx é ρ UTT, Vx de xt é igual a ρ vezes u TT de xt. Isso é equivale a, que eu já vi que Vx aqui é igual a isso aqui. Então, vou trocar esse Vx por isso. Então, vai ficar h de t o xx de xt, no lugar desse, igual a ρ, olha que equação linda está surgindo, UTT de xt. Mas tem uma coisa aqui que eu quero sumir daqui, que é esse h de t. Esse negócio aqui é muito nojento. Que a gente pode... Como é que a gente vai sumir com esse h de t daqui? O que é o h de t? Ele é a componente horizontal. Ele é isso aqui, ó. Ele é isso aqui. Ele é o t cosseno θ. H de t é t cosseno θ. Olha isso aqui. Só que tem um detalhe. Nós estamos considerando o movimento da corda é pequeno. O que acontece com um movimento de corda pequeno? Qual é a influência de um movimento de corda pequeno no θ? O que uma vibração de pouca amplitude vai influenciar nesse ângulo θ da corda? Esse ângulo θ, cadê o ângulo θ? Para os alunos lembrarem, ó. O θ ele está aqui, ó. O que acontece numa vibração pequena? Cadê o θ aqui que eu tinha feito um desenho meio feio? Só para ilustrar o θ. Aqui, ó. O que acontece com esses ângulos θ aqui em cima e aqui embaixo, se essa vibração da corda é muito pequena, turma? O que vai acontecer? Alguém fala isso para mim. Alguém fala isso para mim. O que acontece? Vibração pequena, acontece o que com o θ? Quase nada?
vibração muito pequena, o θ é tendendo a zero, não é isso? Agora, olha só. Observação, vou botar em vermelho para chamar atenção. Observação. Movimento da corda pequeno, movimento pequeno, implica θ tendendo a zero, que vai implicar que o cosseno de θ tende a 1, que vai implicar que o t cosseno θ tende a t. Correto? Mas só que o h de t, porém, h de t é igual a t cosseno θ. Como t cosseno θ tende a t, isso implica que h de t também tendeu para t. Então, essa equação pode ser reescrita como? Vamos passar já aqui para o verde para finalizar. 18 e 22, vou acabar no horário certo. No lugar do h de t, fica com t. Então, vai ficar t u x x de xt igual a ρ u t t de xt. Olha que momento histórico. Passa o t, passa o ρ dividindo para cá. T dividido por ρ igual... Não, t dividido por ρ, u xx igual a u tt. Chama esse t dividido por ρ de a ao quadrado. Você tem a equação da onda. A ao quadrado, uxx igual a u tt. Fechou. Essa é a EDP da onda que agora a gente precisa resolver. Vai ficar para a próxima aula. EDP, a equação diferencial parcial da onda. Tá? Ou também pode ser escrita como a ao quadrado d2u dx2 igual d2u dt2. Ela é semelhante à equação do calor? Sim, guarda uma certa semelhança. Mas qual que é a diferença fundamental entre essa equação da onda que você acabou de ver eu deduzindo aqui e a equação do calor? Qual que é a diferença fundamental que vocês percebem aqui? É esse lado da esquerda? Não, o lado da esquerda é igual. É o lado da direita. Na equação do calor, é uma derivada primeira em relação ao tempo. Nessa EDP da onda que acabamos de ver, é uma derivada segunda em relação ao tempo. Vocês estão percebendo, sim ou não? Vocês estão acompanhando? Pessoal, restaram de 33 pessoas, restaram 13 aqui. Que tristeza. É a minha falência como professor. Eu estou falido como professor. Olha aí, sim, a verdade é essa. Então, mas pelo menos eu consegui chegar no final dessa equação aqui. Agora, professor, se fosse com mais dimensões, a ao quadrado, d2u dx2, mais d2u dy2, entendeu? A onda no plano, onda numa superfície, igual a d2u, igual a d2u dt2, entendeu? Ah, se for em 3 dimensões, aí tem um mais e assim por diante, né? Você vai colocando quantas dimensões você quiser aqui, mas a essência dela é essa: derivada segunda do espaço igual a derivada segunda do tempo. Isso aqui, lembre-se, aonde o u igual a u de xt é o deslocamento vertical da corda. Obrigado, Nicolas Andrei. Obrigado por estar acompanhando. Um último comentário interessantíssimo aqui, ó. Professor, e esse t sobre ρ que o cara chamou de a ao quadrado? O que o senhor quer falar sobre isso? Eu quero falar o seguinte, ó. Observação. Observação. T é a tensão, que é uma força. Tá? Uma força. O que é uma força? Ela é massa vezes aceleração. Quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. O ρ é densidade linear da corda. Densidade linear, quer dizer, o que é a densidade linear da corda?
é massa, M, só que massa é quilograma, né? Quilograma dividido por metro. Tá? O que é T dividido por ρ? Isso implica que T dividido por ρ vai ser igual a quilograma vezes metro por segundo ao quadrado dividido por quilograma dividido por metro. Ou seja, ficou igual a quanto isso aqui? Ficou igual a quilograma vezes metro dividido por quilograma, seria aqui, vezes segundo ao quadrado, dividido por metro. O metro vai aqui para cima, fica ao quadrado. Então ficou metro, quilograma corta com quilograma, metro ao quadrado, segundo ao quadrado. Esse é o T sobre ρ, que a gente chamou de A ao quadrado. Então isso significa que o Azinho é igual a metro por segundo, que é igual a uma velocidade. Não sei se vocês perceberam isso. Quer dizer, esse Azinho que aparece aqui é a velocidade da onda. É a velocidade de propagação. Aí tem que provar isso aqui, tá? Eu estou só mostrando que a unidade bate. A unidade do Azinho é de velocidade. Metro por segundo. Ou seja, o Azinho, na verdade, ele é a raiz quadrada da tensão dividido pela densidade da corda. Tensão na corda dividido pela velocidade. Quer dizer, quanto maior a tensão na corda, você está vendo que vai aumentar a velocidade. Tá? Quanto maior a densidade, né, aqui pela conta aqui vai diminuir a velocidade. Tá certo? Então, velocidade de propagação da onda. Né? Então, a questão toda é a tensão, né? Tensão ajudando a aumentar a velocidade, a densidade a diminuir. Agora, velocidade de propagação da onda, tá? Interessante isso aqui. Depois a gente vai ver essa questão desse coeficiente aqui, porque agora a gente vai resolver. Agora que a gente já chegou na equação da onda, já sabemos como ela é, nós vamos agora resolver, não nessa aula, vamos resolver na próxima. Eu vou até encerrar o vídeo agora aqui. Isso, olha aí. Eu vou até encerrar o vídeo aqui. Aí na próxima, quando a gente resolver, nós vamos resolver de dois métodos diferentes. Nós vamos resolver pela separação de variáveis, igual a gente fez com a do calor, vai cair numa série de Fourier no final, mas nós vamos resolver também pelo método das ondas propagantes, das ondas viajantes. E aí você vai ver a questão da velocidade da onda aparecendo, essa velocidade de propagação da onda. Negócio muito interessante. Tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Espero não ter sido muito inútil e chato